Os fantasmas da mansão Hinton Empner. Nos recônditos das colinas de Hampshire, entre sombras ancestrais e segredos enterrados, ergue-se uma mansão cujas paredes guardam mais do que simplesmente memórias do passado. Esta é a história da mansão Hinton Empner, localizada em Winchester, na Inglaterra. A mansão Hinton Empner é uma elegante casa de campo localizada em Hampshire, na Inglaterra, construída no século XVIII, por volta de 1790. A mansão original foi devastada por um incêndio em 1960. No entanto, foi restaurada fielmente nos anos seguintes. Mais conhecida por seu belo jardim, o Hinton Empner é uma elegante casa de campo com uma excelente coleção de móveis, pinturas e objetos de artes. No entanto, nos seus amplos quartos escondem histórias fantasmagóricas. A história da mansão é repleta de dramas e eventos intrigantes. Antes do incêndio, a casa pertencia à família Stuarts, mas foi o Major Stewart que fez grandes contribuições para a propriedade, reformando-a e transformando-a em uma verdadeira joia arquitetônica. Mas por trás dessa fachada de beleza tranquila, esconde-se um mistério que perdura há séculos. Durante várias décadas, a mansão pertenceu a diversas famílias e em 1719 a propriedade passou para Mary Stuart, herdando a propriedade depois da morte de seu pai. Nessa época, ela havia se casado com Edward Stawell e o casal passou a viver na imponente mansão. Mas logo algo intrigante acabou acontecendo, pois tempos depois Mary Stuart acabou morrendo e praticamente no mesmo dia a irmã dela, Honória, acabou indo morar na mansão como a nova esposa do viúvo Edward. Isso causou estranheza na sociedade da época. A esposa mal ter morrido e a irmã já tinha se mudado para Hinton. Isso soou mal a tal ponto que o casal quase não era visto fora da mansão e também poucas vezes recebiam visitas. Da união de Edward e Honória nasceu um filho, e algo mais estranho aconteceu, pois meses depois a criança não era mais vista com os pais, e isso também causou estranheza entre as pessoas, visto que nenhum dos dois falavam nada a respeito do que teria acontecido com a criança. A vida foi passando e em 1755 Honória veio a falecer dentro da mansão e o marido Edward um ano após. E a partir de então, os empregados que ficaram na casa começaram a relatar as primeiras aparições fantasmagóricas. A casa ficou só com os empregados durante 10 anos. Eles viviam lá para manter tudo em ordem e com isso tinham um lugar para viver, já que na época era muito difícil conseguir emprego. Certa tarde, um dos funcionários que cuidava dos cavalos afirma ter visto o dono da casa, Edward, caminhando no jardim. Ele contou para os outros funcionários que, na verdade, não acreditaram. Lhe disseram que talvez ele teria se confundido, mas ele afirma que não. No entanto, essas aparições só iriam se intensificar, pois uma nova família está prestes a descobrir que as paredes de Hinton Empner têm ouvidos e os fantasmas do passado estão mais vivos do que nunca. Em 1765, a casa ganha novos donos, o casal Mary e William, e seu filho recém-nascido, e a partir de então,
os fenômenos paranormais só se intensificaram cada vez mais na bela mansão. O casal não sabia, mas naqueles corredores silenciosos da mansão ecoam sussurros do passado, enquanto energias se movem nas sombras e os fantasmas dos antigos moradores ainda vagueiam pelos salões. E isso eles vão logo descobrir. Assim que se acomodaram na casa, Mary começa a ouvir barulhos estranhos de passos nos assoalhos de madeira, subindo e descendo as escadas. Ela diz que era como se uma pessoa caminhasse e, no final do corredor, abrisse e fechasse uma porta, pois dava para ouvir o ranger da madeira. A princípio, ela pensou ser uma pessoa, talvez um empregado da mansão, mas logo, ao perguntar, eles afirmavam que se recolhiam em seus quartos, voltando somente pela manhã. E cada vez mais os fenômenos iam se intensificando e acontecendo com maior regularidade. Uma certa tarde, a babá estava no quarto com o bebê e de repente diz ela que começou a ouvir passos no corredor em frente ao quarto, ao qual ela foi olhar e viu um homem. Diz ela que ele trajava roupas antigas, sujas e velhas. Este homem se dirigiu até o quarto principal, ou seja, o quarto do casal, e entrou. Ela conta que se dirigiu até o quarto para saber se a pessoa estava precisando de algo. Poderia ser um empregado, mas ao chegar não tinha ninguém. Ela, obviamente, se assustou e relatou à senhora Mary o que tinha acabado de ver. Esse mesmo homem também foi visto por outro funcionário e sempre entrava no quarto principal, ou seja, o quarto do casal. Seria Edward ou outro dono da casa, pois essa casa já teve vários donos que morreram nela. Com todas essas manifestações sobrenaturais, a senhora Mary começou a anotar tudo em um caderno, como por exemplo, a hora em que mais essas coisas aconteciam e que tipo de manifestações eram mais comuns. Outro fantasma que era muito comum aparecer naquele mesmo corredor era de uma mulher que era descrita como muito elegante. Usava um vestido longo de época com uma cauda que arrastava no assoalho, qual fazia bastante barulho à medida que a mulher caminhava no longo corredor. Essa assombração foi vista por alguns funcionários. Certa vez, uma das cozinheiras ouviu aqueles passos e pensava ser o da senhora Mary, mas ao se aproximar, lá estava novamente aquela senhora de longo. Ela diz ter ficado com muito medo quando viu que outro funcionário passou por dentro do fantasma, que aos poucos foi transformando-se em fumaça, e ele nada percebeu. O que podemos perceber que os fantasmas aparecem para quem eles querem e no momento que eles querem. Os eventos paranormais na casa cada vez se intensificava mais. Certa vez, a governanta da mansão diz ter passado pelo quarto da antiga governanta e ouviu barulhos de móveis sendo arrastados e barulhos como que cochichos. Dias depois, ela soube que a antiga governanta tinha morrido. A pergunta que não quer calar: será que o espírito da antiga governanta também estava na casa? Certa noite, a senhora Mary ouviu passos na madrugada. Levantou-se para ver o que era, quando a porta de seu quarto bateu com muita força, quase lhe machucando. Ela rapidamente chamou a babá que estava no quarto ao lado, e ambas saíram procurando, pois ela pensou se tratar de alguém. Mas ao se aproximar do tal corredor, ao final dele,
a porta de um dos quartos bateu várias vezes bem na frente delas. A essas alturas, todos já estavam com muito medo de todos aqueles fenômenos paranormais. Não sabiam aonde tudo aquilo poderia chegar. Lembram das anotações da senhora Mary? Pois bem, ela descobriu que pelo menos havia 3 espíritos na mansão, 2 homens e uma mulher. Um desses espíritos seria o homem de roupa velha, visto pela cozinheira e pelo outro funcionário. Esse espírito ninguém sabe quem é. O outro visto andando no jardim, que julgam ser o de Edward. E a senhora elegante, que possa ser Honória. Nessa época, a senhora Mary já tinha 3 filhos, sendo que 2 deles nasceram quando ela morava na mansão. Uma noite, seu irmão chegou para visitá-la. Ele passou a noite e pela manhã foi questionado como ele tinha dormido. E, curiosamente, ele disse ter dormido muito bem. Naquela noite, nada de sobrenatural aconteceu. Mas foi só o seu irmão sair que as assombrações voltaram novamente. Com isso, Mary conta para seu irmão John tudo o que eles têm passado nos últimos 4 anos que viviam na casa. Seu irmão acredita e com outro amigo resolvem fazer uma investigação para ver se descobrem o porquê de tudo aquilo, daqueles ataques paranormais. A princípio, resolveram dormir na casa e em certa hora da madrugada, todos começaram a ouvir o barulho da mulher andando no assoalho, fazendo muito barulho de salto e até o chiado do vestido dava para ouvir. Disse que neste momento as portas começaram a bater todas juntas, como que sincronizadas. Portas essas que estavam fechadas na chave. E com isso, depois de 4 anos, vivendo cada dia um terror diferente, naquela mesma noite, todos deixaram a mansão. A família saiu praticamente fugida da casa. A partir de então, as histórias da casa foram se espalhando e a mansão Renton passou a ser considerada mal assombrada. Vocês lembram do casal Mary e Edward, que teriam tido um filho e que esse bebê teria sumido? Pois bem, em 1793, a casa foi demolida e disse ter encontrado em uma das paredes um esqueleto de um bebê, que se levantou a hipótese de ser o bebê de Edward e Honória, que misteriosamente sumiu e que, na verdade, os 2 fantasmas realmente eram de Edward e Honória, que vagavam na mansão, talvez na intenção de alguém encontrar o corpo de seu bebê e dar um enterro digno, ou simplesmente queriam protegê-lo. Mas isso são só hipóteses, pois não há confirmação de que aqueles espíritos fossem do casal. Depois de deixar a casa, Mary autorizou que suas anotações sobre o que aconteceu na casa fossem divulgadas. Em 1871, eles foram publicados em uma revista, o que fez da casa uma das mais assombradas da Grã-Bretanha. Obrigada por verem o vídeo até aqui. E se gostaram, inscrevam-se no nosso canal, deixem aquele like, pois é muito importante. E compartilhem com outros amantes do sobrenatural. Boa noite.